e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Mesmo na sua versão, 1, 2, 3 e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia! Tome o teu assento. Eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos e meditar nesta palavra que o Senhor, o Espírito Santo, colocou no meu coração na segunda noite e falou fortemente ao meu coração. E eu quero aqui nessa noite que você entenda o poder que há nessa palavra do Senhor na minha e na tua vida. Dizendo o Senhor que pelejarão contra ti. Vai haver lutas, vai haver adversidades, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque o Senhor é contigo para te livrar. Mediante essa palavra, mediante o tema que o Senhor colocou no meu coração, é um Deus que está me observando. Olha para o teu irmão e diga para ele: o Senhor está te observando. Isso, irmão, quando nós entendemos isso, que Deus está me observando, que o Senhor, com seus olhos como chama de fogo, estão postos sobre a minha vida, observando a minha vida, vendo a minha conduta, o meu proceder, isso é maravilhoso para aqueles que sabem que o Senhor é justo, é fiel, para aqueles que entendem que o Senhor está observando e que Ele não está preocupado com qualquer situação que venha contra Ele, porque o Senhor está observando todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 4, no verso 12, Ele está dizendo que a palavra do Senhor é viva, é eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma, o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Verso 13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele o qual teremos que prestar conta. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele: não tem jeito de fugir da presença dele. Não tem como fugir da presença dos olhos desse Deus. Em Salmo capítulo 121, verso 4, está dizendo que o Senhor, Ele não tosqueneja, não dormita, o Senhor não tosqueneja e nem dormita o guarda de Israel. Então o Senhor, a esse que está me observando, Ele está ciente de qualquer procedimento meu. Diga glórias a Deus por isso. Agora, isso tem um princípio, isso tem algo que Ele está olhando o que é bom e o que é mal. Ele está olhando o meu procedimento concernente ao teu reino e o meu procedimento quando eu deixo de fazer. Quando eu sou negligente ao chamado, aquilo que Deus colocou diante de mim. Quando nós observamos a vida de Jeremias, eu quero que você acompanhe comigo ou com a sua Bíblia, no capítulo 1 do livro de Jeremias, você vai entender Deus chamando Jeremias, vocacionando Jeremias para uma obra, com um propósito, com uma missão. Qual era a missão? Pregar a palavra do Senhor em um período em que a nação de Israel estava vivendo em uma decadência espiritual. A nação de Israel, Judá, Jerusalém, eles haviam deixado os princípios do Senhor. Por anos, Deus foi levantando profetas. E Deus, neste momento aqui do livro de Jeremias, Deus está ciente do que está acontecendo com a nação de Jerusalém, com aquele povo. Isaías, capítulo 1, verso 3, Isaías escreve dizendo: o boi conhece o seu possuidor,
O jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece, não me entende, não me busca. Então a decadência estava ali diante de Jeremias. E Jeremias, ele é chamado então pelo Senhor com uma missão, com um propósito: anunciar a palavra do Senhor, para que aquele povo pudesse então se arrepender. Se aquele povo se arrependesse, Deus também iria revogar o que ele estava tentando fazer com aquele povo, o que ele havia pensado em fazer com aquela nação. Mas Jeremias, ele está pregando a palavra, mas nada acontece. A Bíblia nos fala que Jeremias, no capítulo 1, ele resistiu um pouco ao chamado, o qual o Senhor estava fazendo a ele. Isso acontece com o ser humano às vezes. Isso talvez acontece com você, em que nós olhamos e dizemos: não, Senhor, escolhe outra pessoa, escolhe o irmão do lado, escolhe, não é hora, não está no meu momento, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho estudo para isso. Porém, Deus não aceitou as desculpas ou as palavras que Jeremias apresentou diante do Senhor. Jeremias, ele diz que: Senhor, eu não passo de uma criança, Senhor, eu não sei falar, Senhor, não é o meu momento. E Deus responde para Jeremias o que ele responde para mim e o que ele responde para você: não diga que és uma criança, porque eu te conheço e eu te escolhi, estando ainda dentro do ventre da tua mãe, fiz eu menção do teu nome. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu vou te explicar uma coisa. Antes do teu pai nascer, eu já havia feito um propósito com você. O que Deus está dizendo é que antes da tua mãe nascer, Jeremias, eu já sabia que ela ia gerar você. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Nessa noite, o Senhor, ele já sabia que você estaria aqui nessa noite. Ele sabia que o que você está passando, ele sabe o que está acontecendo na tua vida. E ele está dizendo para Jeremias: Jeremias, não adianta arrumar desculpa. Eu não abro mão de ti e eu tenho um propósito com a tua vida nesses dias. Para Israel, para Jerusalém. O Senhor tem um propósito para a tua vida. O Senhor tem um propósito para a minha vida. O que você enfrenta, o que você está passando, essa situação incômoda, esse momento de turbulência, meu querido, Deus está no controle disso. Agora, não adianta querer arrumar desculpa. Deus quer que você se levante e faça aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Jeremias, ele tenta arrumar e Deus não aceita. E o Senhor diz para ele o que? No capítulo 1: eu serei contigo. Eu te levantei neste tempo, Jeremias, neste momento, para poder falar às nações, para poder falar aos reis. Eles irão se levantar contra ti. Eles não vão gostar do que você vai falar. Eles não vão ficar satisfeitos com o que eles vão ouvir da tua boca. Mas eu sou contigo. E então ele pega e ele diz no verso 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te livrar. Quando nós estamos dispostos a fazer a obra do Senhor, irmãos, quando nós estamos dispostos a verdadeiramente a cumprir e a ser boca de Deus na terra, você vai encontrar muitos obstáculos. Você vai encontrar centenas de situações adversas na tua vida. Você vai ter que falar algo que muitas pessoas não vão gostar. Você vai ter um compromisso com Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele: você tem um compromisso com o Senhor. Afinal, você é um embaixador de Cristo. Paulo, ele diz que nós somos embaixadores do Senhor. Embaixador é representante de Deus. Isso quer dizer que a minha casa é uma embaixada do reino de Deus. A minha igreja é uma embaixada
do reino celestial. Ou seja, é um pedacinho do céu aqui na terra, o qual eu sou o representante aqui. Para quê? Para falar das maravilhas do Senhor. Olha para o teu irmão e diga para ele, você é um embaixador. Você tem um compromisso. O compromisso é pregar a palavra do Senhor. Amados, não há nada mais precioso e valioso do que anunciar a palavra de Deus. A palavra do Senhor anunciada é algo que não tem preço. Esse privilégio que o Senhor nos dá de anunciar o reino de Deus, de levar almas ao arrependimento através da palavra, não tem preço. É isso que Jeremias foi chamado. Jeremias é chamado para isso. Você foi chamado para isso. Mas o mais interessante é que Jeremias, todas as vezes, irmão Clóvis, que Jeremias abria a boca, ele não era bem recebido ou aceito as suas palavras. Todas as vezes que Jeremias falava ao rei, ele sofria prisão, ele era colocado em uma cisterna, eles faziam colocado num calabouço, eles riam de Jeremias, eles faziam chocarrice de Jeremias. Jeremias era um tipo de pessoa naqueles dias que não tinha amigos. Ninguém estava do lado de Jeremias. Poucas pessoas, porque está do lado de Jeremias, de um homem que está falando algo em que o rei não está feliz, em que a nação, os religiosos não estão aceitando, é correr risco de vida. E assim estar do lado de um homem de Deus, de um cristão, de um embaixador, de um representante do Senhor, daquele que ele está disposto a falar a palavra de Deus, doa ou goste as pessoas ou não. Aleluia. Compromisso com o reino. E esse compromisso com o reino é que vai gerar na minha vida a minha vitória. É o meu compromisso com o reino de Deus que vai fazer com que a vitória de Deus vai fazer com que eu venha prevalecer diante das adversidades. E eu quero levar você a entender isso, que a minha fidelidade a Deus, a minha obediência ao Senhor, o meu posicionamento diante do chamado de Deus na minha vida, isso vai incomodar a muitos, mas é isso que vai ser o escape e a minha vitória. Veja bem que Jeremias, todas as vezes que ele fala, algo acontece contra ele. Um problema surge. As pessoas não estão satisfeitas. Uma coisa, irmãos, é as pessoas criticarem você por causa de uma palavra que você deveria ter tido mais cuidado para falar. Você deveria ter pensado mais. Ou uma palavra que não deveria ter saído da nossa boca. Uma coisa é a pessoa criticar por isso. Mas uma coisa é você ser criticado por causa da palavra do Senhor. As Escrituras nos diz que Jesus ele está falando que por causa do meu nome, por causa da minha palavra, serão perseguidos. Muitos serão presos e alguns mortos por causa do meu evangelho, por causa da minha palavra. Eu me lembro que há poucos tempos, o Ronaldo Fenômeno, o jogador, e o Pelé abriram a boca em um momento errado. Falaram algo que foram tremendamente criticados, com razão, dizendo que o Brasil precisa de campo e não de hospitais. E eles foram tremendamente criticados, porque eles deveriam pensar mais na saúde, nos hospitais, do que nos estádios, como o Brasil está fazendo. E eles foram criticados. Mas Jeremias ele está sendo criticado porque ele está falando a verdade. Ele está falando a palavra do Senhor Jesus. E eu comecei a pensar, o que fez então Jeremias prevalecer?
visto que os olhos do Senhor estão contemplando todas as coisas. Os olhos do Senhor estão postos sobre a minha vida. É a fidelidade, a confiança de Jeremias no Deus que o chamou. Olha para o teu irmão e diga para ele: no Senhor, você pode confiar. Você pode confiar plenamente no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Ele chama Jeremias. Jeremias passa por toda a situação que ele passou, que ele enfrentou. Mas Jeremias, ele não tirou a mão do arado. Jeremias, ele não recuou. Jeremias, ele não desistiu, porque ele confiava no Deus que o chamou. Jesus, ele diz em Lucas capítulo 9, verso 62, ele diz assim, Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jeremias, ele entendia que ele não podia recuar. Jeremias, ele entendia que ele não podia negligenciar aquele chamado. Jeremias entendia que mesmo ele sendo colocado naquela cisterna, passando as adversidades que ele estava passando, impedido até mesmo de se casar, Jeremias sabia que valia a pena confiar no Senhor. E ele permaneceu, irmão Lázaro, obediente a Deus, fiel ao Senhor, observador da lei e cumpridor da lei de Deus. E aí está o segredo que o Senhor ministrou ao meu coração. Para o inimigo não prevalecer contra a igreja do Senhor, contra o cristão, ele precisa ser obediente a Deus, fiel ao Senhor, observador das Escrituras e cumpridor das Escrituras. E assim o inimigo não pode prevalecer contra a minha e nem a tua vida. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque você é obediente a Deus. Você é fiel ao Senhor. Você está passando por luta, por adversidade, mas você é observador das Escrituras. Você sabe que no mundo tereis aflição, mas Jesus disse: tendes bom ânimo. Então você conhece as Escrituras e você é praticante das Escrituras. Não é porque a situação apertou que você vai mudar de time. Não é porque a situação apertou que o barco está à deriva, que o vento está contrário, que você vai negar Jesus. Não é porque o vento está contrário, as águas estão adentrando no barco, Jesus está dormindo, que você vai deixar Jesus. Não, você está ciente que você vai passar pela prova, dando glória a Deus, porque do outro lado, aquele que te prometeu, que disse que é contigo, ele está te observando nesses momentos. Ele está te observando nesses momentos. E nós encontramos aqui então que Jeremias, ele recebe essa palavra e ele só vence esses obstáculos, irmão, porque ele permaneceu fiel ao Senhor. Obediente, observador da palavra, praticante da palavra. Um outro exemplo que eu quero deixar para vocês nessa noite é sobre Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Primeiro vamos começar sobre Daniel. A Bíblia nos diz que eles eram o quê? Que ele era o quê? Obediente à palavra de Deus. Daniel, ele era fiel ao Senhor. Daniel, ele era observador das Escrituras, conhecia as Escrituras. E Daniel, ele era praticante. Ele era praticante da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que por causa disso, ele foi invejado. Por causa disso, eles se levantaram contra ele. Por causa disso, eles fizeram armadilhas contra Daniel. Mas as Escrituras dizem o quê? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. E o segredo é esse. O meu escudo é esse. É que Deus está olhando,
vendo o inimigo tramando as ciladas, Deus está observando o inimigo armando as armadilhas, e Deus está observando a minha conduta, a tua conduta, o nosso proceder, o nosso andar, o nosso falar, o nosso caminhar, porque é isso que vai fazer Deus desfazer a armadilha, e toda arma forjada contra mim, contra você, vai cair por terra, e Deus vai te dar a vitória. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. A Bíblia nos fala que Daniel tentaram contra ele, levantaram-se contra ele, dizendo que ele não podia orar. E Daniel fez o quê? Foi cada dia mais a orar. Fidelidade a Deus. Obediência ao Senhor. É ser praticante da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que pegaram Daniel e fizeram o que com ele? Lançaram Daniel na cova dos leões. Mas não podem armar as ciladas que quiserem armar contra mim, contra você. Se o meu posicionamento é obediência, fidelidade, é cumprir a palavra do Senhor, os mandamentos, os estatutos, ele fecha a boca dos leões. A Bíblia nos fala que o Senhor fechou a boca dos leões. Que o Senhor não permitiu que aqueles animais tocassem em Daniel. O Senhor não permitiu que nenhuma situação acontecesse com ele, porque o Senhor socorre aqueles que são fiéis. O Senhor, ele tem um escape para quem é obediente a ele. O Senhor, ele é uma muralha diante daqueles que é cumpridor da palavra dele e não negligente. O Senhor se torna uma muralha que ninguém pode transpassar. O Senhor diz em Salmo 121 que ele é a tua sombra à tua direita. Que ele não deixará os teus pés vacilar. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Ele guardará a tua alma. Aleluias. Agora e sempre. Aleluias. E o Senhor fez isso com Daniel, irmãos. O Senhor guarda Daniel. O Senhor esconde Daniel. O Senhor faz aqueles animais, leões famintos, ficarem de jejum, ficarem quietos e não tocaram em Daniel. E mais uma vez eu leio o texto. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque o Senhor é contigo. Da mesma forma que ele chamou Jeremias com um propósito, ele chamou Daniel com um propósito. E ele me chamou e te chamou com um propósito hoje. Nessa cidade de Monte Verno, aonde você trabalha, na empresa que você trabalha. O Senhor, meu irmão, ele já estava no controle, ele já sabia, Camila, que você teria Ágata. Ele já sabia, Carlos, que você estaria nesta igreja filmando, ele estava no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Ele está no controle, ele está ciente. E eu preciso entender que há um propósito com a minha vida hoje aqui. Mas eu preciso permanecer com esses princípios de obediência, de fidelidade, de ser um observador das Escrituras e praticante das Escrituras. Não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. O terceiro exemplo é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amigos de Daniel. Eles eram o quê? Obedientes a Deus. Você pode observar que Deus, ele sempre está trabalhando com pessoas assim. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram obedientes, fiéis ao Senhor, observadores das Escrituras e cumpridores das Escrituras. Eles, amigos de Daniel, receberam uma unção de Deus sobre a vida deles. E eles não se prostravam. Eles estavam ali firmes. E quando a situação apertou sobre a vida desses três rapazes,
dizendo que eles seriam mortos, lançados numa fornalha de fogo ardente por Nabucodonosor, eles não mudaram a sua conduta. E aí que está o segredo, irmãos. Não quer dizer que o mundo faz, centenas de pessoas fazem, que você vai fazer. Você tem compromisso com Deus. Nós não temos compromisso com multidão de pessoas. Nós temos compromisso com a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor está dizendo que é certo, é certo. O que é errado. E sempre vai ser errado. Aleluia, glória a Deus. Não importa se uma multidão está falando que está certa, mas se a palavra do Senhor, uma ou duas pessoas está dizendo, a palavra diz é assim, está errado, está errado. Aleluia, Jesus. Não importa se a Constituição desse país ou lá no Brasil está dizendo que pode, a palavra do Senhor diz que não pode e não pode. Aleluia. Este é o procedimento de um cristão da igreja do Senhor. A Bíblia nos fala que Roboão, filho de Salomão, ele foi pegar conselho. Conselho com quem? Em vez de ir nos mais velhos, nos idosos, nos anciões, nos sábios, ele foi pegar conselho com os mais novos. E os mais novos, uma quantidade, um número maior de pessoas, disseram para ele, sabe o que, Roboão? Coloca uma carga maior sobre esse povo, que esse povo vai te respeitar. O teu pai fez 2 vezes, faz 4, faz 6, faz 10 vezes. E por causa disso, que Roboão pega o conselho e aceita o conselho dos mais jovens, dos amigos, daquele número de pessoas, Deus dividiu o seu reino. Deus dividiu o seu reino. Foi Deus que fez, porque ele havia desobedecido. Ele teria que agir de uma forma diferente. Sadraque, Mesaque e Abidnego, diz as Escrituras, que eles disseram que não iriam se dobrar diante daquela imagem. E a Bíblia nos fala que eles foram preparados para ser lançados na fornalha. E a Bíblia nos diz que quando aqueles homens pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego e foram lançá-los dentro da fornalha que estava aquecida, aqueles homens que lançaram eles morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, nada aconteceu com eles. Olha para o teu irmão e diga para ele, o Senhor, Ele te guarda. O Senhor, Ele está no controle, Ele te guarda. Ele está protegendo você. E aí a palavra do Senhor se cumpre. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A Bíblia nos fala que eles estavam lá dentro, mas nenhum fio de cabelo se queimou na cabeça de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia nos diz que as roupas não ficaram chamuscadas com fogo. E a Bíblia nos diz que o quarto homem da fornalha, Jesus, estava ali presente com eles. Glórias a Deus. Estava presente naquele momento da adversidade, estava presente naquele momento difícil, ele estava presente e a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não permitiu que nada acontecesse com eles. Sabe por quê? Obediência a Deus, fidelidade a Deus, observadores da palavra e cumpridores da palavra. Eles disseram para Nabucodonosor, se você quiser nos lançar na fornalha, pode nos lançar, porque se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, morramos, mas morramos obedientes ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Fidelidade a Deus, irmãos. Compromisso com Deus. Nós não podemos agir de outra maneira, porque senão o inimigo ele vai encontrar espaço, ele vai encontrar meios de agir, e então nós não iremos prevalecer contra o adversário. Mas se eu guardo esses princípios, eu vencerei o adversário. Porque a palavra do Senhor nos diz, vai haver peleja, vai haver luta. Pelejarão contra ti, mas o Senhor, Ele diz, tem uma vírgula, Ele diz, mas não prevalecerão contra ti.
porque eu sou contigo para te livrar. Glória a Deus, aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele, vai haver luta. Mas fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique preparado para combater. Fique preparado para lutar. Sabendo que o Senhor já te deu vitória. E isso é o que determina a minha vitória? Meu posicionamento diante de Deus. O meu falar. O meu agir. A minha conduta. Porque Deus está vendo todas as coisas. Os olhos do Senhor estão postos sobre mim. Ele está vendo o que eu estou fazendo de bom e o que eu estou fazendo de mal. O inimigo, ele não sabe o que você pensa. O inimigo não tem poder para saber o que você está pensando. Mas ele vai tentar lançar dardos inflamados para tentar adivinhar o que você está pensando. Porém, Deus, ele sabe o que você está pensando. Deus sabe o que o homem pensa. E a Bíblia nos fala que antes que saia uma palavra dos nossos lábios, o Senhor já tem resposta. O Senhor já sabe. Só de você começar a pensar, a maquinar, o Senhor já sabe. Então é isso que vai mudar a situação em que o adversário não vai ter meio de agir contra a minha vida. É nessa situação que nós vamos vencer as astutas ciladas do adversário. Com obediência a Deus, fidelidade ao Senhor, uma vida de observação das Escrituras e cumprir as Escrituras. Porque, irmão, quando nós estamos debaixo desses 4 princípios só que eu estou colocando para você, irmão, você está selado, como nós cantamos aqui, pelo Senhor Jesus. Aleluia. Você está guardado debaixo das asas do Onipotente. 1000 cairão aí, então, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque o inimigo, ele vai armar as ciladas, vai forjar as armas contra mim e a tua vida. Mas o Senhor, ele vai desfazendo as armadilhas do adversário. É assim que diz a palavra do Senhor. Nos livros históricos diz que quando o adversário vinha, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor fez aquele campo plano que estava como areia, como uma areia movediça para aqueles inimigos. Eles iriam se afundar, se prender, porque Deus não permite tocar em você. Está entendendo isso? Pelejarão, mas não prevalecerão. Quando o faraó tentou entrar e seguir Israel, pegou Israel? Não. Porque Deus, ele não permite, ele põe barreira. Ele diz, você não vai chegar perto dele. Aleluia. Eu vou abrir o mar e o meu povo vai passar. E Deus vai permitindo. Então vai vindo, vem vindo. E o Senhor fez o quê com as carruagens de faraó? Travou as rodas e toda aquela noite eles não conseguiram caminhar. Porque Deus, ele não vai permitir que ninguém toque em você. E se chegarem a te cercar, como foi com Jeremias, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, o Senhor, ele pode abrir o escape. Mas você não pode recuar. Você não pode desanimar. Você não pode desistir. Porque obediência, fidelidade, sermos observadores das Escrituras e praticantes das Escrituras gera honra de Deus sobre a minha vida. E eu quero finalizar com essa honra de Deus sobre a vida desses que andam debaixo desses princípios. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, vale a pena. Você será honrado pelo Senhor. O Senhor vai honrar você. A Bíblia nos diz que, diante de todo Judá, Jeremias, ele não só viu toda a Jerusalém ser destruída, mas Jeremias não foi para o cativeiro. A Bíblia nos diz que Sadraque, Mesaque, Abidnego e o próprio Daniel, depois que eles passaram por essas lutas, eles foram honrados por Nabucodonosor. Grandemente. Eles mesmos diziam, não há outro Deus a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Não há outro Deus senão o Deus de Daniel. Glória a Deus. Porque Deus, ele honra aqueles que eles sabem enfrentar a adversidade sem murmurar. Não murmure diante da adversidade. E eu quero finalizar com o texto que está no livro de Esther, capítulo 2, verso 21, até o verso 23, vai falar de um homem que estava à beira, na porta do palácio, um homem chamado Mardoqueu. A Bíblia nos diz que ele era um judeu, Mardoqueu, e ele ali na beira do palácio, porque ele estava insatisfeito com a situação que estava acontecendo, eles estavam escravos ali, e havia um rei chamado Assuero, e a Bíblia nos diz que 2 eunucos tramaram para matar o rei Assuero, mas a Bíblia nos diz que Mardoqueu, ele estava próximo à porta, ouviu a conversa e mandou avisar o que eles estavam tramando contra o rei Assuero. Veja isso, fidelidade ao rei, um homem compromissado, mesmo escravo, mas fiel ao rei que ali estava. O rei Assuero, ele tipifica, nesse momento, o Senhor na nossa vida. Em que eu preciso ser fiel ao Senhor. Fiel àquele chamado de Deus na minha vida. E a Bíblia nos diz que o rei foi avisado, aqueles 2 eunucos foram mortos, mas nada foi feito por Mardoqueu. Nada fizeram para ele. E a Bíblia nos diz que foi registrado o acontecimento, o que Mardoqueu havia feito. Olha para o teu irmão e diga para ele, tudo que você faz. Mais uma vez, fala para ele, tudo que você faz está sendo observado pelo Senhor e escrito pelo Senhor. E escrito por Deus. E escrito por Deus. O homem talvez ele não está observando tudo e não tem como honrar você. Mas Deus, ele está observando tudo. A Bíblia nos diz que nada foi feito, e ali se levantou um homem chamado Amã, um agagita, da família dos amalequitas. Lembra que eu já falei para vocês? Ele se levanta contra Mardoqueu. Sabe por quê? Amã é um espírito que age para roubar a glória que é de Deus. A Bíblia nos fala que todas as vezes que Amã passava, Mardoqueu não se dobrava diante de Amã. Sabe por quê? Mardoqueu é fiel a Deus. A glória não é de homem. A glória simplesmente é dada para Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória, todo louvor, tudo o que fazemos aqui, a glória é para o Senhor. Não é para homem. Não pode ser para homem. É para o Senhor. É por isso que o homem que sobe, o homem que está à frente de alguma coisa, e ele quer roubar a glória de Deus, ele é um espírito de Amã. Pessoas que querem reconhecimento, pessoas que só querem serem vistas, postam seus nomes no outdoor, são pessoas que agem como Amã. Eles querem que todos reconheçam quem ele é, que se dobrem diante dele. E Mardoqueu, e eu e você, como filhos do Senhor, como embaixadores de Deus, precisamos entender que toda a glória é dada ao Senhor. Glória a Deus. E nós precisamos agir como Mardoqueu agiu. Eu não vou me prostrar diante de Amã. E Deus está observando. E a Bíblia nos fala que Amã, então, ele vai fazer uma forca para Mardoqueu. A Bíblia nos fala que Amã, então, prepara uma forca e deixa tudo preparado porque ele está com ódio de Mardoqueu. Sabe quem tem ódio de mim e de você? O inimigo. O inimigo, ele quer ser adorado. Mas nós não damos a ele nem honra e nem glória. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. E por causa disso, ele está irado contra o povo de Deus. E ele prepara armadilhas. Mas pelejarão contra você, mas não prevalecerão, porque o Senhor está observando. E tudo aquilo que nós fazemos
está sendo anotado por Deus. A Bíblia nos diz o quê? Que naquela noite, enquanto a mãe estava preparando, irmão Carlos, a forca para Mardoqueu, Deus não permitiu que o rei Assuero viesse a dormir. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor não deu sono para Assuero. Ele ficou acordado, e imagina o rei acordado, isso quer dizer que os seus empregados ficaram acordados, e eles estão dizendo, rei, majestade, o que nós podemos fazer? E ele diz, pega os livros das crônicas e começa a ler ele para mim. E eles pegam e abrem e vão ler o texto que está dizendo o quê? E um homem chamado Mardoqueu, num dia em que 2 eunucos estavam tramando a morte da majestade, este o avisou e ele foi pego naquelas armadilhas. E o rei então pergunta, foi alguma coisa feita para Mardoqueu? E eles disseram, aqui nada está escrito que foi feito por Mardoqueu. Então, enquanto o inimigo prepara a nossa forca, o Senhor lembra o rei daquilo que nós estamos fazendo para ele. Lembra o rei da nossa conduta, do nosso posicionamento, da nossa fidelidade, da nossa obediência, da nossa constância na obra, da nossa primazia na obra, da nossa compromisso com a obra. E a Bíblia nos diz o quê? Que o rei então resolveu abençoar a vida de Mardoqueu. Agora você conhece o texto, eu quero finalizar. A Bíblia nos fala que Amã, ele chega aí no exato momento que o rei descobre sobre Mardoqueu. Mardoqueu é um judeu e Amã é um agagita. E ele está tramando para que todos os judeus venham ser mortos. Porém, ele não está ciente do que o rei ficou ciente. Entenda isso, o inimigo ele não sabe os planos de Deus. Aleluia. Mas Deus sabe das armadilhas do inimigo. O inimigo não sabe dos projetos de Deus. Enquanto o inimigo está armando suas ciladas, Deus já está armando os escapes. Deus já tem os escapes. Deus já tem tudo preparado para desfazer as obras do inimigo. Aleluia. E a Bíblia nos fala que quando a mãe entra ali, o rei então pergunta a Amã, Amã, o que fará o rei com aquela pessoa que agiu para com o rei de uma forma maravilhosa? Como que o rei pode proceder para com uma pessoa que livrou o rei da morte? Como que você iria agir com uma pessoa que poupou você, que deu a vida por você, que descobriu uma cilada contra a tua vida? Você seria grato a essa pessoa. O rei então está perguntando à mãe, e a mãe enche o peito e vai dizer que esse homem venha a ser vestido com as vestes do rei. Que esse homem venha montar no cavalo que o rei monta. A mãe está dizendo, e a mãe está dizendo que esse homem venha também receber a coroa que o rei usa. E que esse homem também venha ser puxado em um cavalo diante de toda a cidade por uns maioral dos príncipes dessa cidade. E então o rei Assuero, ele diz, seja feita conforme o que você está dizendo, Amã. Faça isso com o meu servo Mardoqueu. Sabe o que eu estou querendo te dizer com isso? Que a tua obediência, a tua fidelidade, a tua